Hoje nós temos um convidado especial na disciplina de História, professor Ivan, vai trabalhar um pouquinho com vocês conceitos que vão cair no Enem. Ajuda aí, Capi! E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Ivan aqui do CAP, professor de Filosofia, Sociologia e também da disciplina de História. E hoje eu estou aqui com a Ribas e com a Alexia para a gente trabalhar duas questões aqui, uma sobre a Revolução Francesa e outra sobre o Renascimento Cultural. Tudo bem, meninas? Oi, professor. A gente então vai começar com uma dica que vai ajudar vocês aí na hora de resolver essa questão. Quem vai dar essa dica para vocês é a Alexia. Você olha essa questão enorme, você já se desespera, mas calma, respira fundo, vamos lá, vai dar tudo certo, tá bom? Essa primeira questão aqui que a gente vai trabalhar é uma questão da Revolução Francesa, é uma questão do Enem, tá? Então primeiro eu vou fazer a leitura com vocês e aí depois a gente vai analisar ela juntos. A questão diz o seguinte: em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza da alma e o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Então, depois desse texto, escrito pelo Hunt, ele faz a seguinte questão, ele te dá a seguinte pergunta. O discurso de Robespierre, que foi feito no dia 5 de fevereiro de 1794, do qual esse trecho que nós acabamos de ler transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa. Então, aqui ele vai te dar as alternativas. Alternativa A se relaciona à alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante. Alternativa B se relaciona ao clero francês, que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia. C, a militares oriundos da pequena e média burguesia, que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente. D, a nobreza esclarecida, que em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês. E temos também aqui a nossa alternativa E, aonde fala um pouquinho sobre os representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos. Então, professor, a gente vê que é uma possibilidade, porque naquele período, de fato, os burgueses queriam ter mais participação na política da França. A B já não pode ser, porque o clero ficava em segundo lugar da pirâmide social do período, tinha muita influência no governo e também estava entre os grandes, em mesquinharia dos grandes no texto. A C, eu acho que não faz sentido algum. A D não pode ser também, porque o rei está no topo da pirâmide social e, mais uma vez, está entre os grandes, em mesquinharia dos grandes no texto. Eu acho que faz sentido, porque de fato o povo era quem mais queria essa revolução, porque eles eram os únicos que pagavam impostos e eles queriam que o primeiro e o segundo estado também pagassem impostos. Alex, realmente a resposta correta é a alternativa E. Mas, professor, por que a correta não poderia ser a alternativa A? Porque na alternativa A, se a gente for ver a temática da questão, aqui ele está se referindo à alta burguesia, né? E por mais que ela quisesse esses direitos dominantes dentro da política, ainda assim o texto ele fala de um grupo que queria trazer a igualdade. E quando a gente vê a alta burguesia, a última coisa que eles queriam na sociedade era a igualdade. Então aí ela se encaixa perfeitamente, porque o Robespierre, inclusive, ele era um membro dessa baixa burguesia, que ele acabou se juntando ali ao movimento da Revolução Francesa e ele queria que o povo lutasse contra a vaidade, valorizasse a questão da moral. Então se encaixa perfeitamente. A alta burguesia, na verdade, eles estavam apenas lutando por si mesmos e para tomar o lugar desses reis aí, que antes estavam no poder no lugar deles. Sim, professor, agora eu entendi. Muito obrigada. Galera, a gente vai então aqui juntos agora responder e resolver a segunda questão, que tem aí como tema o Renascimento e o Iluminismo, tá? Mas antes, a Alexia vai dar uma dica bem legal para vocês. A dica para esse é você prestar atenção no que o comando da questão tá te pedindo e também presta bastante atenção no tema, tá bom? Aqui, o tema da questão, também do Enem do ano de 2011, ela diz o seguinte, vamos ler o enunciado juntos.
Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. E aí, ele faz a introdução aí à pergunta, dizendo o seguinte: o texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre, alternativa A, fé e misticismo, alternativa B, ciência e arte, alternativa C, cultura e comércio, alternativa D, política e economia, e alternativa E, astronomia e religião. Eu acho que a letra correta dessa seria a letra B. Mas a A também faz sentido, não é? Bom, então vamos lá por eliminatória de questão. A E a gente sabe que fala sobre astronomia, e astronomia não é um tema muito abordado no renascentismo, então não faria sentido, porque a gente sabe que ele foca mais no antropocentrismo, o que já também exclui religião. Eu acredito que a letra D faria mais sentido nos dias de hoje, porque assim, esses temas, eles eram pauta naquela época, mas não tinham tanta relevância. Bom, já na questão C, a gente pode concordar que a cultura realmente era algo bem presente na época. Mas se a gente juntar a cultura com o comércio, como diz a questão, já não faz mais tanto sentido. Já a letra A gente vê duas pautas bem presentes. Realmente essas duas aqui, elas são questões bem parecidas, né? Só que como a dica que você deu, Alexia, ela se encaixa muito bem nesse sentido, a gente pega aqui o texto, né, que foi escrito aí pela Unicamp em 1984, e o foco principal do Renascimento, que é um movimento cientista com valorização também ali na questão da arte, ele já vai um pouquinho aí na contramão da fé, né? Porque a ciência, a gente sabe que a ciência e a fé, elas acabam se opondo em muitos momentos. E aqui é um momento histórico onde a fé e a ciência, elas entram em maior conflito. Então, quando a gente vê aqui a fé e o misticismo, elas, por mais que existissem naquele período, elas ficam longe de ser aí o foco da relação entre a ciência e a arte, por exemplo, que foi muito marcante naquele período, onde a ciência era o foco acadêmico e a arte era o foco aí mais visual. Então a fé e o misticismo ela pode ser eliminada já começando aqui pela primeira palavra, e se a gente pegar o misticismo também, a gente consegue eliminar facilmente essa alternativa, focando aí, sobrando a alternativa B, que é a ciência e a arte, exatamente o foco do renascimento cultural e também dessa fase do iluminismo que nós estudamos. Então, hoje foi isso, tá? O nosso podcast de história, como vocês puderam perceber, por ser uma disciplina bem teórica, ela precisa de muita atenção na hora de você aí conseguir identificar algumas questões e poder eliminar as outras. Isso vai facilitar muito a sua vida no Enem, certo? Então, estejam aí acompanhando as nossas redes sociais. Muito obrigado por estar com a gente até aqui. Um abraço e a gente se vê na próxima. Tchau!